Resumo do último dia do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, pessoal, nesse último dia a gente abriu com uma sessão sobre outros fatores relacionados a controle glicêmico e de complicações relacionadas ao diabetes. Fatores assim não usuais, não fazem parte assim da rotina do ensino de uma forma geral, né? O primeiro ponto foi sobre distúrbios do sono. Foi mostrado que boa parte dos pacientes com diabetes, mais de 60% dos pacientes, pode apresentar algum distúrbio do sono. E quando a gente fala isso, a gente não fala só sobre a apneia obstrutiva do sono, a gente fala também sobre redução de horas de sono. Então, dormir menos do que 6 horas estaria relacionado ao aumento do risco de descontrole glicêmico e de eventos cardiovasculares. Esse descontrole glicêmico, óbvio, vai acabar refletindo também em complicações microvasculares. Então, a gente estaria relacionando tanto complicações macro relacionadas à inflamação e à hipertensão, que a gente sabe que tem relação direta com horas de sono, como também com complicações microvasculares de desglicemia, tá? O outro ponto abordado foi gerenciamento de estresse e espiritualidade, mostrando que aqueles pacientes que lidam mal com aquela rotina relacionada ao diabetes, medidas excessivas de glicemia, uso de injetáveis, múltiplas medicações, isso gera alguns fatores que estão relacionados ao processo inflamatório, novamente, resistência insulínica e piora de controle e aumento do número de complicações. Ao mesmo tempo, a questão de espiritualidade, o fato de frequentar alguma atividade que tenha a ver com espiritualidade, não necessariamente uma igreja, religião A, B ou C, mas algum momento ali de espiritualidade, também ajudaria nesse controle glicêmico, também ajudaria em desfechos mais favoráveis contra aqueles pacientes que não têm esses momentos ao longo da sua semana, tá? O último ponto dessa mesa foi sobre ultraprocessados, né? A gente sabe, tem visto vários papers aí sobre esse processo dos ultraprocessados. Seriam alimentos que recebem muitos aditivos químicos, seja para a questão de sabor, seja para a questão de preservação do alimento, né? Então, tem muita gordura vegetal hidrogenada, uma densidade calórica aumentada. Isso estaria relacionado a pior controle glicêmico e também a maiores frequências de desfechos cardiovasculares, que também tem impacto na questão da dislipidemia. Outro ponto abordado nesse último dia do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes foram alguns efeitos adversos relacionados ao uso dos agonistas do GLP-1. Uma questão aí tanto quanto prática do dia a dia, mas alguns efeitos um pouco mais raros, tá? A primeira palestra dessa mesa foi sobre a neurite óptica não arterítica, né? NAION, que todo mundo fala bastante, mas que é um evento bastante raro. Foram mostrados números aí em relação aos casos notificados mundialmente, são muito poucos casos em relação ao número de pacientes usando agonistas de GLP-1. Entre os fatores de risco para NAION, a gente tem obesidade e diabetes. Então, assim, a gente sabe que o perfil de paciente que vai usar agonista de GLP-1 é o perfil de paciente que tem risco aumentado para NAION. Tem alguns dados, estudos observacionais, mostrando que entre os usuários de GLP-1, a frequência de evento é maior do que entre os não usuários. Então, teria realmente algum tipo de associação epidemiológica, tá? Mas também a gente vai ter que levar em consideração que esses pacientes também têm doença um pouquinho mais avançada e que também estariam expostos a maior risco de complicação de forma geral. É diferente da questão da retinopatia diabética, quando a gente sabe que um controle glicêmico muito rápido relacionado ao uso dos agonistas GLP-1 acaba propiciando uma retinopatia um pouquinho mais avançada, né? Um avanço dessa retinopatia, um agravamento da retinopatia naqueles pacientes que já têm retinopatia. Em relação ao NAION, a gente não tem muito aí como prever que pode ou não ter o evento. A associação é muito, muito fraca, né? Assim, o número de eventos é muito baixo e a gente ainda não tem aí um nexo causal muito bem estabelecido, tá? Então, a conclusão foi basicamente essa. Uma segunda palestra foi sobre carcinoma medular de tireoide. A gente sabe que existe associação dos usos dos agonistas de GLP-1 com hiperplasia de células parafoliculares em ratinhos, né, estudos animais. Em seres humanos, a gente não tem essa associação bem definida, tá, em relação à hiperplasia, nem à modificação. Tem alguns dados sobre aumento do nível de calcitonina,
mas que não leva à hiperplasia. Então, resumindo essa história, o que é que a gente tem? Se o paciente tiver um histórico de carcinoma medular de tireoide em atividade, obviamente, aí nesse caso a gente não usaria. Se o paciente tiver um histórico familiar de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que tem associação com carcinoma medular, a gente também não usaria, tá? Se o paciente teve um carcinoma diferenciado de tireoide, se o paciente teve um nódulo na tireoide, se o paciente teve alguma outra doença na tireoide, não tem nenhuma relação, pode usar o GLP-1 sem nenhum problema, tá? Então, só para casos de carcinoma medular, que o próprio paciente já tenha tido, ou tem, né? Porque a gente sabe que boa parte desses pacientes tem persistência de doença, ou para aqueles casos de histórico de neoplasia endócrina múltipla, principalmente quando você tiver a oportunidade de checar o RET, né? Porque aí você estaria muito bem acobertado em relação a ter ou não, porque se o paciente tem a mutação no RET, ele vai ter maior ou menor risco de desenvolver o carcinoma medular de tireoide. Um outro ponto sobre discussão de efeitos adversos relacionados foi os transtornos psiquiátricos, aumento de risco de suicídio, porque houve um tempo onde teve alguma notificação do warning. A gente tinha até visto uma palestra anterior sobre relação entre transtornos psiquiátricos e os diagnósticos de GLP-1. Existe uma associação forte entre obesidade, principalmente no caso de obesidade mais grave, transtorno de compulsão alimentar e transtornos ansiosos ou depressivos. Então, a gente já sabe que existe esse maior risco desses pacientes terem algum tipo de transtorno mental, tá? Se o paciente já tem um histórico, já tem um diagnóstico, aí a gente tem que ter um cuidado de compartilhar a informação com o psiquiatra, com o médico que esteja acompanhando esse paciente em relação a esse transtorno. Alguns estudos mostram melhora de transtorno depressivo com o uso de agentes de GLP-1, e a gente sabe que paciente com depressão maior, quando tem alguma melhora, pode ter um risco aumentado em relação à tentativa de suicídio. O que a gente tem dados na literatura são alguns casos isolados, não tem nenhuma associação epidemiológica existe, tá? Então não daria para falar sobre nenhuma contraindicação ou nenhum problema, mas sempre compartilhar a informação. Se você vai iniciar a GLP-1 e o paciente já tem alguma história de transtorno psiquiátrico, aí óbvio que você tem que discutir junto com o psiquiatra, para dizer, estou começando uma nova medicação, vai ter interferência, não vai, como é que esse paciente lida com a questão da obesidade, como é que esse paciente lida com a questão da alimentação, porque aí você pode ter algumas alterações em relação a neurotransmissores, embora não tenha um efeito direto do GLP-1, mas alguns efeitos dopaminérgicos, alguns efeitos de recompensa relacionados à alimentação podem sofrer interferência pelo uso da medicação, tá? Então, é só um cuidado, mas nenhum warning, nenhuma aumento de incidência nem nada parecido. Por fim, fechando a mesa, o mais frequente de todos foi sobre efeitos gastrointestinais, né? Então, aquelas recomendações que a gente já sabe, os efeitos gastrointestinais são os mais frequentes relacionados com os agonistas de GLP-1. Eles retardam o esvaziamento gástrico, todos eles retardam, tá? Então, muita gente está dando aula por aí dizendo que tisepatida não teria problema, mas tem problema. Inclusive, se você for olhar nos estudos, é até mais frequente você ter náusea e vômito com tisepatida do que com outros agonistas de GLP-1. Quanto maior potente, maior a interferência vai ter, tá? Então, náusea e vômito é relativamente frequente. Recomendação é você reduzir o tamanho das refeições e aumentar a frequência. Os efeitos gastrointestinais, né? Então, se o paciente tiver a questão de muita diarreia ou muita constipação, fazer ajuste. Se for mais para constipação, adicionar fibra. Se for mais para diarreia, diminuir gordura da dieta, porque isso tem uma interferência em relação à frequência de evacuação. Notificações já são habituais. E a questão da água, né? Porque a gente sabe que os agonistas de GLP-1 têm uma interferência com o centro neurológico da sede, e aí a gente deve sempre incentivar esses pacientes a consumirem mais água, lembrar de consumir água para não ter nenhum problema relacionado. Um último ponto desse terceiro dia que eu queria trazer para vocês foi um simpósio conjunto entre a SBD e SBEM, trazendo alguns aspectos de outras condições, outras doenças endocrinológicas associadas ao diabetes. A gente teve uma primeira apresentação sobre adrenal e diabetes, com destaque para os pontos principais relacionados à síndrome de Cushing, que a gente sabe que o hipercortisolismo está associado ao diabetes, e um diabetes bem mais grave, mostrando que o foco seria tentar tratar a doença de base, tanto a doença de Cushing, no caso dos casos da CTH dependente, quanto o hipercortisolismo adrenal, né, que tivesse relacionado. Outro ponto de destaque em relação à adrenal foi o MAX, né, aquele incidentaloma adrenal que tem hipercortisolismo, ou seja, aquele paciente que não tem síndrome de Cushing, não tem a característica
da síndrome, mas que tem hipercortisolismo, e essa condição está associada, sem dúvida, a maior risco de diabetes e a maior risco de complicações de diabetes. Lembrar que no caso do incidentaloma, o diagnóstico do hipercortisolismo, o teste de escolha é o teste de controle de pós-dexametasona 1 mg overnight, né? Fazer o cortisol basal pela manhã, depois de usar 1 mg de dexa à noite, e aí a gente tiver um ponto de corte de 1,8, acima disso a gente diz que tem hipercortisolismo na presença de um incidentaloma. O apresentador comentou também sobre o estudo Catalyst, né, um estudo capitaneado pelo Ralph DeFronzo, que fez um rastreio universal de hipercortisolismo em pacientes com diabetes de difícil controle, e ele reforçou que isso não é uma conduta recomendada, tá? Então, assim, não precisa estar aí rastreando hipercortisolismo, a não ser que a gente ache um incidentaloma adrenal ou que o paciente tenha características clínicas de síndrome de Cushing. Aí, nesses casos, obviamente, que a gente tem que fazer o rastreio. Ele falou também sobre feocromocitoma, né, que também é uma condição que, pelo excesso de liberação catecolaminérgica, estaria relacionado ao quadro de hiperglicemia, que poderia ser tanto por resistência insulínica, aumento de resistência insulínica relacionado a esse excesso de catecolaminas, quanto com a redução da secreção de insulina, tá? Então, ele separou que no perfil mais noradrenérgico, a gente teria mais um perfil de resistência insulínica, no perfil adrenérgico, a gente teria um perfil mais de redução de liberação de insulina. Então, a gente poderia ter essas condições das doenças adrenais, levando a uma situação de hiperglicemia, tá? Então, essas duas situações seriam previstas. Por fim, a gente teve uma apresentação sobre menopausa, terapia de reposição hormonal e diabetes, mostrando aquela condição que a gente já discutiu algumas vezes, que a mulher, ao entrar na menopausa, pela queda do estrógeno, aumento de andrógeno, vai ter uma modificação da distribuição de gordura corporal, com aumento de gordura em região abdominal. Isso leva a maior resistência insulínica, leva a maior incidência de diabetes e a maior incidência das complicações relacionadas. Piora perfil lipídico, aumenta a hipertensão, aumenta risco cardiovascular. Então, a menopausa sabidamente estaria relacionada. E falou também sobre a questão da terapia de reposição hormonal. A gente sabe que o estrogênio, principalmente quando ele é dado por via oral, ele vai ter um efeito hepático de aumentar fatores procoagulantes, aumentaria o risco de trombose, aumentaria o risco de eventos isquêmicos também, tá? Então, naquelas pacientes que a gente optar por fazer terapia de reposição hormonal, o paciente tem diabetes, já é um paciente de alto risco cardiovascular, a preferência, se tiver indicação, seria fazer estrogênio por via transdérmica.